Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as fachadas. Ela que é o cartão de visitas da sua casa, né? Sabe aquela expressão, a primeira impressão é a que fica? Então é exatamente sobre isso. Quando você chega numa casa, a primeira impressão, né, o que você vai ver ali primeiro é a fachada. Então é muito importante, além de preocupar com todo o interior, pensar também nessa parte externa, na fachada da sua casa, né? Então vem comigo, assista até o final, porque eu vou te dar aqui algumas dicas para você conseguir alinhar a estética, a funcionalidade e a segurança. Antes de contar todas essas dicas, eu vou pedir que você me ajude aqui também. É muito rápido, tá? Dá uma pausa aqui no vídeo, clica aqui embaixo, ó, nesse botãozinho de curtir o vídeo. Tem um outro botão para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E também tem um sininho aí, que você vai ativar as notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você recebe uma notificação e vai ver tudo em primeira mão. O primeiro passo, então, é você definir qual que é o estilo arquitetônico que você quer ali para sua fachada, né? Você definindo isso, você já tá no caminho certo, já tem meio caminho andado aí, né? Você vai pensar... não necessariamente o estilo de dentro da sua casa tem que ser o estilo da sua fachada, mas é mais interessante quando você já consegue na fachada deixar ali registrado qual que é o estilo mesmo de toda a sua edificação. Então, se você gosta de uma edificação mais moderna, mais contemporânea, mais industrial, mais clássica, né, você já traz isso logo na fachada. Então, definir qual que é o estilo arquitetônico que você quer. Depois que você definiu, é muito importante você estudar, mas você vai estudar muito, pesquisar bastante sobre todas as características desse estilo, tá? Tipo de esquadria, cores predominantes, tipo de telhado, enfim, todas as características para não correr o risco de você misturar várias características, assim, vários estilos arquitetônicos numa fachada só, porque aí não vai ficar legal. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só sobre estilo de fachada. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu faço isso numa próxima ocasião, tá bom? E aí eu aprofundo mais um pouco nesse assunto. Uma outra preocupação que você precisa ter é com o muro de fechamento, né? Porque, afinal de contas, ele faz parte da sua fachada, então precisa haver uma conexão ali. Você pode fazer uma composição, por exemplo, com as cores, os materiais, as texturas, o que está ali na sua fachada, levar isso para o muro de fechamento também. Um exemplo é utilizar as cores das esquadrias nos portões, né? Então, ficar atento para que haja uma conexão entre a sua fachada e o seu muro de fechamento. Independente do estilo arquitetônico que você escolheu para sua fachada, independente também do tamanho da sua casa, se é uma casa pequena, se é uma casa grande, é importante também você pensar na volumetria dessa fachada, né? Senão você vai acabar criando ali um caixote, uma coisa muito reta, não vai ficar legal. Quando a gente cria diferentes alturas, volumes diferentes, a gente traz uma certa imponência para essa fachada, sabe? E você consegue fazer isso de uma forma muito simples, né? Com a própria alvenaria, dá para fazer, que é algo que não vai onerar tanto lá no final da sua obra, sabe? Existem algumas infinidade de possibilidades quando a gente fala de volumetria. Você pode criar alturas diferentes no telhado, você pode criar alguma sobreposição na fachada, criar alguns pórticos, jardineiras. Se for uma edificação mais clássica, dá para colocar aquelas molduras e aí criar alguns detalhes, né? Enfim, como eu falei, existe uma infinidade de possibilidades para você deixar a sua fachada mais imponente, mais atraente, então ficar atento nessa questão da volumetria. Vou aproveitar que eu falei de jardineira, vocês sabem que eu adoro um toque de verde em qualquer ambiente, né? Na fachada não é diferente. Então, te aconselho a pensar com carinho aí para colocar um verdinho na sua fachada. Seja uma jardineira ali na frente no muro de fechamento, uma jardineira na varanda, na sacada, um jardim logo na entrada, então entre o muro e a porta de entrada da sua casa, um vaso, né? Enfim, são várias formas de você ter um toque de verde ali na sua fachada. É importante você pensar, escolher a espécie certa, né? Estudar um pouquinho, ver as raízes, a questão do sol, né? De qual espécie que você vai escolher.
ver o tamanho da planta, ver como que é a manutenção disso, para você escolher a espécie certa e depois não se arrepender, né? Mas eu acho que vale super a pena ter um verdinho ali na sua fachada. E aí, para valorizar ainda mais esse jardim, ou algum revestimento, uma textura, um material, o número da casa, você vai pensar na iluminação, aonde precisa ter pontos de iluminação, né? Então, pensar nessa iluminação pontual, essa iluminação de destaque, que vai destacar ali algum elemento, e pensar também na iluminação geral. Em alguns projetos, a gente até consegue ver que a iluminação, ela faz parte, né? Ela é uma composição ali da volumetria da fachada. Então, a gente vê que aquilo foi pensado, né? Então, você vai pensar nisso aí também. Onde você precisa ter esses pontos de iluminação e como utilizar essa iluminação. Ter um certo cuidado com isso, para que fique tudo muito harmônico e valorize cada escolha que você fez ali de material, textura, revestimento, enfim. E pra gente fechar esse assunto de fachadas, um outro ponto que eu acho importante pontuar aqui é sobre o piso da calçada, sabe? Qual material utilizar. Eu sempre aconselho os meus clientes a gente utilizar algum tipo de pedra ou algum revestimento, alguma placa cimentícia. Eu acho que vale mais a pena o investimento. Questão de segurança também eu gosto mais, né? Você pode utilizar revestimento cerâmico, porcelanato? Pode. Mas procure saber primeiro se esse revestimento é indicado para colocar no piso de calçada, né? Eu tenho certeza que vocês já passaram em algum lugar aí, em alguma calçada, em algum dia que estava chovendo e estava escorregando, né? Isso é muito perigoso, é uma responsabilidade sua fazer a escolha certa do piso da sua calçada, tá? Então, se você quiser seguir o meu conselho, utilize algum tipo de pedra ou algum revestimento, alguma placa cimentícia. Bom, então, de uma forma geral, é isso, né, que eu queria trazer, explicar para vocês sobre fachadas, algumas dicas aí de como valorizar mais sua fachada. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido, tirado algumas dúvidas, né? Me conta aqui embaixo se vocês gostaram desse conteúdo, me conta também se ficou alguma dúvida, qual a dúvida, depois eu dou uma olhadinha aqui nos comentários e venho responder vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.